Senhores, senhoras, tudo bem? Vamos continuar aqui o conteúdo da nossa disciplina, Direito Civil, Negócios Jurídicos, e também vou reforçar novamente mais alguns avisos. Eu consultei aqui, vários alunos já têm mais de 2.000 pontos nas atividades transversais do AVA, parabéns. E também observei que tem alguns alunos que ainda não realizaram essas atividades. Reforço novamente, gente, é importante vocês fazerem as atividades eletrônicas, tá? Façam, resolvam os exercícios, realizem o desafio nota máxima, porque essas atividades compõem a média final de vocês. Então não adianta nada o aluno ir bem na prova, nas provas, entregar os trabalhos e não realizar as atividades, vai ter a sua média reduzida. Então entrem e resolvam, tá? Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail, vocês têm aqui os meus e-mails e eu vou estar respondendo. Ok? Então, assistam às pré-aulas, assistam às pós-aulas, realizem as atividades eletrônicas do AVA, para que todos possam ter a pontuação, como a maioria da sala, eu já vi aqui, já começou a resolver. Quanto à prova, pelo que eu vi, parece que o decreto do prefeito aí de Taubaté, ele vai, né, do isolamento domiciliar, ele vai até o dia 22 ou 23. Então, a princípio, não sei se vamos conseguir realizar a prova nessa data. Mas, conversando com o professor Gustavo, ela fica mantida. Se o decreto for prorrogado ou for alterado, a gente vê uma nova data. Ok? Questão do trabalho. Tá? Alguns alunos me perguntaram por e-mail e eu respondi. Pode ser realizado de forma individual. Tá? O grupo é de até 10 pessoas. E também não quer dizer que vocês tenham que se reunir em grupo fisicamente. Né? Nós estamos com um decreto do nosso governador do isolamento domiciliar. Então, o que pode ser feito? Cada um faz uma divisão do tema, né? Nós temos aí o assunto, e cada um faz uma parte, encaminha para um responsável, e esse responsável vai juntar tudo num arquivo em PDF e enviar no meu e-mail. Tá? Aqui embaixo lá, enviar o arquivo em PDF por e-mail. Então, junta e manda por e-mail. Não vai ser trabalho impresso, ok? Vai ser por e-mail. Então, qualquer dúvida também pode me mandar um e-mail que a gente vai respondendo. Quem quiser fazer sozinho pode fazer, quem quiser fazer em dupla pode fazer, até 10 pessoas. Continuando a nossa matéria, vamos agora para a questão dos defeitos ou vícios do negócio jurídico. Tá? Esses vícios, né, eles impedem a vontade livre e a boa-fé, ou seja, eles prejudicam a validade do negócio jurídico. Nós temos uma classificação em duas partes. Primeiro, vícios de consentimento, tá? Que a vontade não é exposta de maneira livre, absoluta, né? E eles maculam o negócio jurídico. Exemplo, erro, dolo, coação, estado de perigo e a lesão. E temos os vícios sociais, que a vontade manifestada não guarda intenção pura e de boa fé. Exemplos, simulação e a fraude contra credores. Vamos vendo um por um agora. Erro e ignorância. O que é o erro? É a falsa noção em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito. Tá? É um erro fático que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o contrato. Juridicamente, tá? Tanto o erro quanto a ignorância recebem o mesmo tratamento, ao serem considerados sinônimos. Tá? Ambos são equiparados ao desconhecimento total quanto ao objeto do negócio. E nesses dois casos, a pessoa engana-se sozinha, parcial ou totalmente. No artigo 138 do Código Civil,
que ele dispõe? É anulável o negócio toda vez que o erro ou a ignorância for substancial e essencial, excusável ou perdoável. Ou seja, é anulável o negócio jurídico. Dolo é provocado por terceiro e não o próprio sujeito que se engana, como no erro. Tá? Segundo Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, dolo é todo artifício malicioso empregado por uma das partes ou por terceiro com o propósito de prejudicar outrem, quando da celebração do negócio jurídico. Tá? O dolo não é presumido, devendo ser provado por aquele que o alegar, dispensando, por outro lado, a prova efetiva do prejuízo. Ou seja, o dolo é a vontade de agir, vontade de causar esse prejuízo. Considerando a extensão dos seus efeitos, né, no negócio jurídico, o dolo pode ser classificado em essencial ou acidental. Para invalidar o ato, o dolo deve ser essencial, principal, né, determinante, ou a causa daquele fato, porque ataca a causa do negócio jurídico em si. Ao contrário do que ocorre com o dolo acidental, ele não impede a realização do negócio, apenas gera a obrigação de indenização. Então, leiam o artigo 145 e 146 do Código Civil. Temos também uma classificação doutrinária, tá? Referente à conduta do agente no caso do dolo. Temos o dolo positivo, que decorre de uma ação comissiva praticada por uma ação, e o dolo negativo, que é fruto de uma omissão, uma abstenção maliciosa juridicamente relevante. E também o dolo recíproco ou bilateral. Ocorre quando ambas as partes agem com o dolo. Neste caso, e pelo princípio que vê da alegação, né, da própria torpeza para alguém se beneficiar, haverá uma espécie de compensação dessas condutas movidas pela má-fé. Tem aquele ditado, né, jurídico que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Então, deem uma lida no artigo 150 do Código Civil. O negócio não poderá ser anulado, nem a indenização poderá ser pleiteada. Coação traduz pela violência. É uma pressão física ou moral exercida sobre uma das partes, visando abrigá-la ou assumir uma obrigação que não lhe interessa. Todavia, para viciar o negócio jurídico tem que ser relevante, né? Fundado o temor de dano iminente e considerado a pessoa envolvida, a sua família, seus bens, etc. Coação pode ser classificada em física, que é a visa absoluta, constrangimento corporal capaz de retirar toda a capacidade de manifestação de vontade, gerando a nulidade do ato. E temos a coação moral ou psicológica, que é a vis compulsiva. Ela gera na vítima um temor capaz de fazê-la manifestar seu consentimento de maneira viciada. Gera a anulabilidade do ato, artigo 151 do nosso Código Civil. Estado de perigo. Essa modalidade, né, ocorre quando, diante de uma situação de perigo conhecido pela outra parte, o agente emite uma declaração de vontade com o fim de salvaguardar o seu direito ou de pessoa próxima, assumindo uma obrigação excessivamente onerosa, né, que ele não assumiria numa situação normal. Tá? Para caracterizar, é imprescindível, né, a soma do elemento subjetivo, que é a situação de perigo, conhecido pela outra parte, mais o elemento objetivo, que é o quê? Onerosidade excessiva. Sanção aplicável é a sua anulação, artigo 171, inciso 2 e 178, inciso 2 do Código Civil. Tá? Uma outra possibilidade para afastar a anulação é a realização da revisão do negócio. Então, sempre tem que se analisar a função social do contrato, somada à vedação de enriquecimento ilícito ou sem causa de qualquer uma das partes. Lesão é o prejuízo advindo da desproporção entre as prestações de um determinado negócio jurídico, em face do abuso, da inexperiência, necessidade econômica ou leviandade de um dos declarantes. Tá? As características da lesão, segundo Silvio Rodrigues, só é admissível nos contratos comutativos, ou seja, a equivalência entre as prestações. Desproporção entre as prestações deve se verificar no momento do contrato. Essa desproporção deve ser considerável, tá? E essa lesão ela não se confunde com a aplicação da teoria da imprevisão, tá? Porque essa teoria é decorrente da cláusula
rebus sic stantibus, aplicável quando da ocorrência dos novos acontecimentos, não previsível pelas partes. Ou seja, depreende-se a anulabilidade do negócio jurídico, artigo 171 do Código Civil. Simulação. Ela não é atualmente classificada como um vício de consentimento, pois se trata de um defeito que não vicia a vontade do declarante. Tá? É uma declaração enganosa de vontade com o intuito de produzir efeito diverso do ostensivamente exposto. Doutrinariamente, não é pacífica, né, a classificação da simulação em vício social do negócio jurídico, por causa ou causa para sua anulabilidade absoluta. Tá? Para a maioria dos doutrinadores, é considerado um vício social como causa de nulidade. Artigo 167 do Código Civil reconhece a nulidade absoluta, né, do negócio simulado e prevê que subsistirá o que se dissimulou se for válido na substância e na forma. Tá? O dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiros. Próximo, fraude contra credores. O que é essa fraude contra credores? É muito difundida, né, e existente, principalmente nas ações de execução, seja de título extrajudicial ou judicial, no caso principalmente de cumprimento de sentença, tá? Tanto na área civil como na área trabalhista. Ela ocorre quando o devedor ele passa a dispor do seu patrimônio, seja de forma gratuita ou onerosa, para desfazer, né, desse patrimônio e não deixar o credor atingir esses bens. Ou seja, é um ato lesivo ao direito do credor. Tá? Nós temos muitas vezes exemplos de numa ação, por exemplo, de execução de título extrajudicial, um cheque, uma nota promissória. O devedor ele tem um carro e na hora que ele vê que ele foi citado na ação de execução, ele já automaticamente transfere esse carro para um terceiro, seja parente ou um terceiro qualquer, justamente para tirar esse carro do nome dele e a dívida, né, o débito não atingir esse patrimônio. Em sendo provado pelo credor que essa alienação ela se deu no curso da ação de execução, essa venda, né, ou doação, ou essa simulação que houve, essa fraude contra o credor, ela pode ser anulada e o bem volta para o nome do devedor, passando-se para o credor. Tá? Um elemento de natureza subjetiva e outro de objetiva compõem a fraude. Primeiro, concilium fraudes, que é o conluio fraudulento, e o eventus damni, que é o prejuízo causado ao credor. Tá? E para essa anulação de um ato praticado em fraude contra credores, será possível por determinação de uma ação revocatória, chamada pauliana, ou dentro dos próprios autos, seja ele, como eu falei, uma ação de execução, de título judicial, um cumprimento de sentença, dentro de uma ação trabalhista, quando é desconsiderada a personalidade jurídica, nós já vimos isso, e vai na pessoa dos sócios, né, vai em cima dos bens patrimoniais dos sócios, então pode ocorrer essa fraude contra credores. Prescrição e decadência. O Código Civil regula de maneira diferenciada a prescrição, artigo 189, e a decadência, artigo 207 a 211. Quanto aos prazos, a prescrição, tá, tem dois artigos, 205 e 206. Os demais prazos são, em regra, todos decadenciais. Tá? Então, a prescrição no Código Civil, artigo 205 e 206. Os demais prazos que temos no Código, todos prazos de decadência. Tá? O Código anterior, o de 1916, né, disciplinava a prescrição de decadência de forma confusa. Tá? Então, esse novo código ele veio e melhorou, né, a redação quanto às diferenças da prescrição e decadência, sendo que a prescrição associa-se às ações condenatórias,
relacionados com direitos subjetivos, e a decadência está associada aos direitos potestativos e às ações constitutivas. Tá? As ações declaratórias, nós já vimos isso anteriormente, elas não estão sujeitas à prescrição ou decadência. Por quê? Porque a nulidade absoluta envolve a ordem pública e não se convalesce com o decurso do tempo. Então, o novo Código Civil, né, o Código de 2002, adotou esta teoria. A prescrição, ela ataca a ação. Tá? No entanto, esse fundamento encontrava-se equivocado no Código Civil de 1916, porque o direito de ação em si não era atingido. Tá? O direito de pedir ao Estado um provimento judicial que ponha fim ao litígio, né, à luz do princípio da inafastabilidade, é sempre público, tá? De natureza essencial e indisponível. Ou seja, se o autor detém direito subjetivo, que ele alega ter, o seu direito a uma sentença, ele é inviolável, mesmo que esteja prescrito. Só que o que é a prescrição? É a perda ou a extinção da pretensão de reparação do direito violado, pelo vencimento do prazo previsto, advindo pela inércia do seu titular. Ocorrida a prescrição dessa obrigação jurídica, né, remanesce a obrigação natural. Tá? Segundo Sérgio Covelo, não confere o direito de exigir o seu cumprimento, mas, se cumprido espontaneamente, autoriza a redenção do que foi pago. E esses casos de prescrição, como a gente já viu anteriormente, eles estão associados a ações condenatórias, mantendo relação com as obrigações oriundas da inobservância das regras que foram ditadas pela ordem jurídica ou pelas partes. E esses prazos não podem ser alterados, né, por acordo entre as partes. Tá? O prazo geral da prescrição no Código Civil é de 10 anos, para ações da natureza que a gente viu, de condenação, quando não possui uma previsão. Tá? Possuindo previsão no artigo 205 ou 206, são os outros prazos, mas não falando nada, é de 10 anos. Tá? E temos também o princípio da actionata, ou seja, a prescrição começa do dia em que nasce a ação ajuizável, tá? Quando pode entrar com ação na justiça. Código Civil, nos artigos 197 ao 199, disciplina algumas causas que impedem ou suspendem a prescrição. Tá? Com a diferença, né, sempre no termo inicial. E os dois institutos são tratados de maneira semelhante, sendo que na interrupção o prazo decorrido zera e recomeça a ser contado. E na suspensão fica apenas paralisado e continua a ser contado de onde parou. A decadência. No código anterior, de 1916, ele não tinha, né, expressamente nada sobre a decadência. Todos os prazos existentes eram como prescrição. Tá? Essa circunstância foi alterada com o Código Civil de 2002. A decadência passou a ser definida como a perda do direito decorrente da inércia do seu titular e a sua eficácia desde a origem subordinada à condição do seu exercício dentro de um prazo prefixado que se esgotou. Tá? Pelo critério desenvolvido por Agnello de Amorim, adotado pelo Código Civil, a decadência está ligada a direitos potestativos e às ações constitutivas, bem como guardam relação com o estado de sujeição, submetendo a outra parte a sofrer as consequências da decisão judicial. Os prazos de decadência podem se originar por lei, que é a decadência legal, ou por convenção das partes, decadência convencional. Tá? Mas ela não pode ser renunciada e cabe após cabendo, né, a consumação também pelo devedor exigir isso aí no caso de ação. E a maioria da doutrina entende que não há prazo geral para a decadência. Não se esquecendo que há o prazo de 2 anos para anular o negócio jurídico no artigo 179 do Código Civil. Tá? Salvo contra os absolutamente incapazes, a decadência corre contra todos. Então, hoje nós finalizamos a nossa matéria, lembrando mais uma vez que todos devem realizar as atividades
eletrônicas do ambiente virtual, as atividades transversais, os exercícios, para a gente compor a nota final, né, do bimestre. Não deixe também de realizar o desafio nota máxima e assistir pré-aula, aula e pós-aula, tá? E também realizar o desafio nota máxima. Os meus e-mails estão aí, os dois. Qualquer dúvida pode mandar que eu estarei respondendo. Ok? Até mais e até o nosso próximo encontro. Obrigado.